Temos a gravação aqui da segunda parte da aula. Então, vamos tratar hoje de mais uma aplicação de integrais, tá? Que a gente chama de volume do sólido de revolução. Tá? Então, pessoal, o sólido de revolução é basicamente uma função que girou em torno de um eixo, tá? Seja ele o eixo X, seja ele o eixo Y. Isso também vai ser importante a gente identificar para o processo diferente de X e Y. Hoje a gente vai ver o mais básico, que é a revolução em X, tá? Então, o que a gente tem que entender pelo volume do sólido de revolução? Vamos pegar a função mais simples de todas, tá? Uma f de x aqui, tá? Pegar essa função aqui. Vamos supor, tá, que essa função aqui, ela girasse, ela pode girar ou em x ou em y. Na aula de hoje, ela vai girar em x, tá? Vamos supor que essa função girasse. Aqui vai ficar ruim de eu desenhar. Lá no material da aula, vocês vão ver que tem desenhos bem mais precisos do que esse aqui, tá? Então, na verdade, essa função aqui girando, ela formou um cone, tá? Obviamente, vocês vão dizer, professor, mas para calcular o volume de um cone, a gente conhece as fórmulas lá da geometria espacial, tá? Dá o mesmo resultado, tá? Se vocês forem calcular o volume de um cone pelo sólido de revolução ou pelas fórmulas da geometria espacial, é a mesma coisa. Mas a grande sacada do sólido de revolução é quando se define sólidos que a gente não conhece na geometria espacial, que a gente nem sabe dizer que formato que é. Então, a gente simplesmente diz que é um sólido de revolução. Depois eu vou mostrar para vocês lá os sólidos mais complexos um pouco. Eu tratei de trazer esse mais simples para a gente entender. Como é que a gente vai calcular esse volume, pessoal? Quero que vocês imaginem, tá? Que a gente foi acrescentando moedinhas. Aqui, uma moeda lá no fundo, outra moeda aqui, outra moeda, como se fosse acrescentando sucessivas moedas. E aí, depois a gente vai somar o volume de cada uma dessas moedas e vai dar o sólido de revolução. O volume de uma moeda, tá, vai ser dado por o quê? Se a gente fosse calcular o volume de uma moeda, seria a área da base vezes a altura dela. A área da base é um círculo, né? Se é um círculo, a área de um círculo é dada por πr ao quadrado, vezes a altura, tá? Bom, então, pessoal, aqui a gente vai fazer algumas trocas. O raio dessa moeda aqui é a própria função, tá? É a própria função. Então, em vez de escrever raio, a gente pode escrever função. F de x ao quadrado, então. Tá? E a altura, pessoal, vai ser a taxa de variação dessa função. Então, vai ser dx. Isso aqui seria o volume de uma moeda, tá? Agora, a gente não quer calcular o volume de uma moeda só. A gente quer calcular a soma de todos os volumes dessas moedas. E uma das funções da integral é fazer a soma de Riemann no momento que a gente conhece o limite de integração. Então, o π é uma constante, né? 3,14. Ela vai para fora da integral. Essa integral aqui é definida de b até a, né? Que seria o limite de integração. E a função que foi rotacionada, né? A função na qual essa revolução aconteceu, vai elevado à potência 2. Eu fiz isso aqui tudo para deduzir a fórmula para vocês, tá? Resumo, a fórmula do volume do sólido de revolução é essa fórmula aqui, tá? Então, vocês vão analisar aqui, é relativamente simples, tá? É uma integral definida, conforme a gente já conversou sobre integrais definidas na semana passada, tá?
Ok. Então, aqui pergunta que surgiu, tá? Depois que eu explicar, se fosse possível fazer o exemplo 1 da avaliação diagnóstica de hoje. Ela tem um y com raiz, tá? E também tem a fração. Ok. Gasparetto, qual questão é a número 1 da diagnóstica? É isso? Tá? Número 1 eu faço ela depois, tá? Sim. Veio a resposta aqui. Isso, tá. Então, só vou explicar os exemplos que eu tenho aqui na minha pauta, eu já explico ela bem tranquilo, sem problema nenhum, tá? Bom, gente, eu estava fazendo essa conversa toda aqui para deduzir a fórmula para vocês, tá? Se vocês não entenderam muito, se concentrem que a fórmula vai ser essa aqui, que vocês vão usar sempre ela. Onde vocês vão errar? Pessoal, eu dou essa disciplina há muitos anos, há uns 8 anos eu trabalho cálculo 2. E eu já sei onde o aluno erra. Eu vou fazer aqui, ó. Eu devia fazer umas 10 setas. Eu vou fazer só 4. Para mostrar para vocês onde vocês vão errar. Vocês vão errar aqui, acreditem em mim. O erro de vocês vai ser aqui, tá? Não vai ser na integral, acreditem em mim, porque eu dou essa disciplina há muito tempo. E eu sempre vejo o aluno errar aqui na potência 2. Por quê? Porque a gente é acostumado a sair fazendo integral, tá? E aqui não é sair fazendo integral, é pegar e fazer a potência 2 primeiro. Então, vamos para um exemplo para ilustrar isso que eu estou falando aqui. Então, exemplo. A região limitada pela curva y igual a x ao quadrado e os eixos x igual a 1 e x igual a 2 sofrem uma rotação em x. Qual é o volume? Pessoal, a primeira coisa que vocês têm que detectar é em qual eixo é a rotação, tá? Então, essa técnica aqui, ela é para o eixo de x. Para o eixo de y, a gente vai aprender em breve. Então, depois, claro que vai misturar as duas coisas, tá? Mas se concentrem que é importante a gente saber a rotação. Legal. Então, aqui, vocês leram o problema. Vocês viram que a rotação é em x, tranquilo. Posso aplicar a fórmula? Posso. Como é que é a fórmula? A fórmula está aqui, ó. Não vou escrever ela de novo. Então, eu vou ter o quê? Volume do sólido de revolução é dado por π, integral definida. Qual é o limite de integração? Limite de integração é 2 e 1. Qual é a função? X ao quadrado. É aqui onde vocês vão errar. Vocês vão esquecer de botar esse 2 aqui. Estou falando sério. dx. Está montado, tá? Ó, pessoal, essa função aqui ela tem que ser elevada à potência 2. E aí a gente precisa voltar lá para as propriedades do cálculo zero, tá? Quando eu dava aula de cálculo zero, eu era muito chato nessa história de propriedade. Potência da potência, a gente multiplica. Se o x está elevado à potência 2 e está elevado à potência 2 de novo, então ele está elevado à potência 4. Ó, a potenciação vai ser... Vou falar igual aos professores do ensino fundamental. A potenciação vai ser uma operação mais forte. Então, a gente tem que fazer a potenciação primeiro, tá? Ó, então, tu faz a potenciação primeiro. Agora, tá de acordo lá com a nossa regra 2, tá? De tu usar a potência mais 1. Opa, quase que eu esqueci do π aqui. Eu tenho mania de, às vezes, esquecer não, de não colocar o π e colocar ele só no final. Pode fazer assim, caso vocês não esqueçam do π no final, tá? Porque ele só vai carregando. Ok. Feito isso, vamos fazer a integral com a regra que se aplicar ao caso. No caso aqui, a regra da potência mais 1. Olha que fácil que é, pessoal, tá? Potência mais 1, potência mais 1. No limite de integração de 2 até 1. Show de bola, tá pronto, tá? Agora é só substituir, igual a gente já viu, seguindo a mesma ideia de trocar primeiro pelo limite superior e depois pelo limite inferior. Então, eu vou trocar o meu x por 2 primeiro. Eu vou ter 2 na potência 5 sobre 5. Menos, e aqui se quiser deixar o π para o final,
ele atrapalha menos, tá? Eu, às vezes, faço toda a conta sem o pi, e lá no final eu coloco ele de novo, mas o detalhe é que eu não esqueço dele, né? Se vocês acharem que vão esquecer, vocês escrevam. Tá? O que eu vou ter aqui, então? Eu vou ter 2 na potência 5, 32. Lembrando que a potência vale só para a parte de cima. Aí aqui, 1 na potência 5 é 1. E 5 não tem nada a ver. Agora é só fazer a conta aqui, ó, pessoal. Se o MMC aqui embaixo o denominador é o mesmo, tá? Tu pode fazer direto. Tu pode fazer 32 menos 1. 31 sobre 5 π. Gente, assim, ó. Quando a gente estava no modelo regular, eu sempre dizia para o pessoal, olha, para mim, essa resposta aqui é perfeita, ela está ótima. Mas agora que a gente está estudando no modelo remoto, eu preciso colocar as alternativas para vocês lá, né? Então, aí eu vou fazer, normalmente eu vou fazer número decimal. Aí a gente faz 31 dividido por 5, 6,2 e multiplicamos por 3,14. Tá? É obrigado a multiplicar por 3,14? Não, não é. Normalmente, até é bem difícil você encontrar um livro de cálculo que está multiplicado por 3,14. Mas eu tenho feito isso, às vezes, para facilitar a questão lá do Moodle, tá? Ó, unidade de volume. Show de bola, tá? Ok? Muita atenção na potenciação. Eu vou compartilhar com vocês o esboço da aula aqui, que lá tem os desenhozinhos que eu quero que vocês deem atenção para eles. Eu vou explicar um exemplo de lá também. Depois eu volto lá para a questão que o colega pediu da avaliação. Ó. Então, essa é a ideia do sólido de revolução, tá, pessoal? Uma função qualquer que rotacionou. Vocês percebem que pode formar um oco dentro dela, às vezes, tá? Pode formar uma figura que a gente não faz, tipo, um chapéu, uma trombeta, uma coisa assim, né? Então, a gente não sabe dizer que figura que é essa. E aqui a questão da moeda que eu falei para vocês ficar mais clara, ó. Nós tínhamos essa função aqui, x ao cubo, esse limite de integração aqui, e ela girou, formou esse chapéuzinho aqui, essa figura esquisita. Então, a ideia é tu pegar, ó, e vir acrescentando discos sucessivamente. Tá? O raio vai ser a própria função. Então, por isso que a dedução da fórmula vem lá da fórmula do círculo, da área dos círculos, na verdade, né? Que aí vira a fórmula do volume do cilindro e assim por diante. Então, eu vou desenvolver esse exercício aqui para vocês, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui. Usando o método do disco circular, que é o método que eu estou trabalhando com vocês, calcule o volume do sólido gerado pela revolução da função tal aqui, tá? No intervalo 1 e 2, e aqui eu não disse o eixo porque tem o desenho para olhar, tá? Eu sou obrigado a dizer o eixo para vocês, que é. Por enquanto, até que não, porque a gente só sabe o eixo X, mas depois eu vou ser obrigado a colocar, se eu não colocar, vocês me perguntem, tá? Porque muda completamente. Uma coisa é essa função girar aqui, outra coisa é essa função girar aqui. Ela gera sólidos completamente diferentes, tá? Deixa eu desenvolver esse exemplo aqui lá do esboço da aula. Então, lá no esboço da aula, nós tínhamos uma função, né? Vamos pegar aqui a fórmula. Tem como soltar naquele último quadro, que eu não consegui pegar o finalzinho? Desculpa, claro que sim. Esse? Esse. Tá bom. Só deixa eu tirar um print só. Tranquilo, tranquilo. Show? Posso apagar? Professor, a área da base é πr ao quadrado? Isso. Isso. Eu cheguei agora, desculpa. Aqui é a dedução, né? Aqui eu vim deduzindo a fórmula até chegar aqui, que é a fórmula que a gente vai usar, né? Uhum. A lógica de ter aquelas, eu chamei de moedas, né? São pequenos discos, aí o disco teria um círculo como base, né? Daí é r ao quadrado. Isso, é r ao quadrado, que é lá da fórmula, lá da geometria plana conhecida, lá do ensino fundamental, né? Que eu fiz
para vocês perceberem assim que essa fórmula não caiu do céu, né? Ela tem uma razão de ser assim, né? Vamos dizer. Tá? Então, na verdade, ela vem lá da área dos círculos, que acaba virando a fórmula do volume dos cilindros, né? Que basicamente é o que a gente está fazendo, né? A gente está pegando sucessivos cilindros e está somando. Então... Sim. E a altura é a seção, né? a altura seria a O derivada intervalo. da função, que é a taxa de variação da função, né? Quanto a função Isso. vai variando, porque a gente quer a menor altura possível, né? Então, à medida que a função vai caminhando ao longo do eixo, ela vai variando e isso vai dando a tua altura, que seria a largura ali do disco que a gente tem. E é isso que justifica esse dx aqui no fim da fórmula, né? Então, tá. Então, lá no exemplo que estava no esboço da aula, nós tínhamos uma função x elevado à potência 3. Então, olha só que fácil que vai ser, pessoal, tá? Vocês vão deixar o π aqui como tá. Ô, professor, Pois não? eu tenho uma pergunta, pode ser que seja besta, né? Não, Por não que tem que em problema. vez de, por que que em vez de ao quadrado ali não é ao cubo, já que é volume, né? Não, é que seria o cubo, tá? Olha só. O cubo seria se fosse uma figura que tivesse todos os lados regulares, como, por exemplo, um cubo, né? Em que todos os lados são iguais, né? Então, por exemplo, aqui, nesse cubo aqui, né? Aí, esse lado e esse lado são todos iguais. Tu percebe que lá... Ó, deixa eu compartilhar o material lá. Ó, o que a gente tem aqui? Nós temos um cilindro aqui, na verdade. Pensa isso aqui como um cilindro, né? Como é que se calcula o volume de um cilindro, né? É a área da base, que é um círculo, vezes a altura. Essa medida aqui e essa medida aqui não são a mesma, né? É por isso que não pode ser um cubo, só se fosse a mesma medida. No caso, esse raio aqui e essa largura aqui, se fosse a mesma, seria um cubo, mas não é. Até porque a gente tem o objetivo de formar fatias muito finas. Não sei se tu entendeu, Josemar, a ideia. Não entendi, por isso que eu falei que podia Ótimo, ser não. besta, porque eu estava entendendo, mas daí eu disse, mas podia ser o cubo, né? Claro, né? Sim, se fosse com a mesma dimensão, sim, né? Mas o nosso objetivo é formar fatias muito finas, né? Então, na verdade, nunca vai ter a dimensão do raio. Legal. E aí tem que cuidar com esse quadrado ali, que é uma armadilha que a gente tem. Então, olha só. Nós tínhamos x na potência 3 lá, tá? Essa era a função. E o 2, que é da fórmula. Vocês estão dizendo, professor, tu está implicando tanto com detalhe tão bobo. É que a gente faz as coisas tão automático, às vezes, que a gente acaba esquecendo do que é mais fácil. Porque aqui, ó, a primeira coisa que tu vai fazer, a ideia do aluno, às vezes, é pegar e sair fazendo integral, e nem sempre é sair fazendo integral. Aqui tem que multiplicar primeiro a potência da potência. Cálculo 0. Então, a gente vai ter x na potência 6. Agora está ajustado, está alinhado lá com o formato que a gente conhece. Então, aí a gente pode fazer a integral. Então, a integral vai ser potência mais 1, potência mais 1. Opa, esqueci do limite de integração. O limite de integração era de 2 até 1. Deixa eu completar ele aqui. 2 até 1, 2 até 1 e 2 até 1. Tá? Beleza, então. Então, vamos lá. Então, aqui eu vou deixar o π para o final. Aí eu vou ter 2 na potência 7 sobre 7. Menos 1 na potência 7 sobre 7. Legal. Então, aqui, ó, vou deixando o piquetinho aqui. 2 na potência 7 é 128 sobre 7. E aqui, 1 na potência 7 é 1, né, pessoal? Aí a gente faz de cabeça. Aquilo, ó. Se fosse uma prova escrita, eu ia cobrar de vocês isso aqui, ó. Eu ia dizer, gente, deixa a fração
porque eu sou inimigo de arredondamento. Tá? Eu ia dizer para vocês que essa resposta aqui ela estava perfeita. Tá? Agora, como a gente está usando o Moodle, eu tenho dificuldade de digitar isso aqui lá. E ainda mais de digitar isso aqui de modo que vocês não confundam, tá? Então, a gente pode fazer 127 dividido por 7 e multiplicar por 3,14. Vai dar aproximadamente 56,96, truncando em duas casas, tá? Unidade de volume. Tá? Pergunta aqui do chat. Pergunta do Matheus se tem alguma previsão de volta ao ensino presencial. A informação que eu tenho, Matheus, é que esse semestre fica todo no modelo remoto. Tá? Então, a gente já pode se organizar com o modelo remoto para esse semestre todo. Tá? Bom, pessoal, me veio à mente agora um exemplo que eu tenho que chamar a atenção de vocês e que não está no modelo. Eu vou escrever ele aqui. Esse aqui eu até posso apagar porque ele está desenvolvido lá no esboço da aula, tá? Então, quem não pegou está bem melhor desenvolvido lá. De repente, não vai fazer muito sentido esse exemplo que eu vou passar para vocês, mas eu tenho que chamar a atenção de um fato aqui. Prof, Oi. eu entrei uns minutinhos atrasado, eu não sei se o senhor chegou a ver sobre a monitoria. Aguardo a resposta ainda, Jéssica. Eu já pedi para eles estão verificando a situação, tá? Porque, na verdade, como a gente está no modelo remoto, não tinha nenhum monitor contratado. Aí eles estão vendo se eles vão conseguir contratar alguém. Tá, obrigada. Valeu. Em torno de X com a função rotaciona em torno de X com os limites. Vou botar bem facinho os limites, tá? 1 e 0. Calcule o volume. Eu quero chamar a atenção de vocês, porque eu me preocupo com esse tipo de questão, porque vocês não têm noção da quantia de erro que eu já vi nessas questões aqui, tá? Ok. O cara vai fazer o volume. Legal. Aí ele sabe a fórmula, né? Tá legal, tá de cor ali, né? A fórmula diz isso aqui. X mais 1 ao quadrado. Tá? Dx, show de bola. 1 até 0. Legal. Aí ele lembrou que o professor Jerônimo martelou na aula que era para fazer a potência primeiro. Tá. Ok. Aí eu vou fazer errado aqui, não copiem, tá? Eu vou fazer um erro intencional aqui. Aí o cara, o professor mandou fazer a potência primeiro. Fiz a potência primeiro. Pessoal, o que está de errado aqui? Alguém detecta o erro que eu cometi? Não é assim que ele... Oi? É o quadrado Que do primeiro. multiplicar x mais 1 vezes x mais 1. Perfeito. Professor, é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo vezes o quadrado do segundo, é isso? Perfeito. Isso aqui é um produto notável, né? O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do último. Ou, como alguém falou ali, se tu não sabe a regra, é tu fazer x mais 1 vezes x mais 1. Gente, vocês estão achando, que coisa boba que o professor está falando. Vocês não sabem a quantia de erro que eu já vi nisso aqui, tá? Então, ó, vai fazer x vezes x, 1 vezes x. 1 vezes x, 1 vezes 1. Então, fica exatamente, né? 2 métodos diferentes para fazer, mas é importante que a gente faça um deles. Não queira fazer direto, que vai dar problema. Todo semestre eu vejo isso, eu juro para vocês. Ok, aí eu fiz o produto notável, ou pela regra, ou aplicando a propriedade distributiva, que são duas possibilidades para fazer. Agora sim eu vou fazer a integral, tá? Então, vamos lá. Aí sim, eu vou usar potência mais 1. Aí, a integral é fácil de fazer, gente. Ó, potência mais 1. Aqui até vai cancelar. E aqui vai ficar só o x, né? Opa, de 1 até 0. Aí vamos para as trocas, e aí ficou bem fácil ainda. Que o limite inferior é 0, então ele vai anular, né? 1 na potência 3 sobre 3, mais 1 ao quadrado,
mais 1. Então, a gente vai ter 1/3 mais 3. Aliás, mais 3 não, mais 2. Mais 1, mais 1. Vamos fazer 1/3 mais 2. Aí vocês podem fazer como acharem melhor. Quer fazer por MMC? Pode fazer. Quer fazer na calculadora direto? Pode fazer. Isso aqui vai dar 7/3, tá? Mas eu queria mesmo era chamar a atenção ali do produto notável. Vamos lá para a questão, então, que o colega pediu. Era da avaliação diagnóstica de hoje, né? Deixa eu abrir ela aqui. A avaliação diagnóstica de hoje. Só um minutinho que eu estou abrindo ela aqui. Eu vou fazer igual eu sempre digo para vocês, tá? Eu vou deixar ela engatilhada, encaminhada para vocês, porque eu vi aqui que... Até porque vocês estavam lá na aula, né? Vocês não tiveram tempo suficiente para fazer. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, então. Ok. Tá. Ah, essa questão aqui foi questão de prova. Botei essa questão, eu comumente botava essa questão nas provas, aqui até na prova institucional. Então, olha só. Um tumor localizado no cérebro de um paciente é modelado pela função tal. Só estou anotando a função aqui para mim, tá? Tendo 4 e 0 como os limites. O volume aproximado desse tumor é... Vou ler de novo aqui para vocês memorizarem, que eu vou ter que sair dessa tela, tá? Um tumor localizado no cérebro do paciente é modelado pela função tal, né? A rotação no eixo X, que eu vou ler para vocês que é importante saber qual o eixo é a rotação, tendo 0 e 4 como limites. Tudo isso em centímetros, calcule o volume do tumor, uma aplicação de cálculo aí na área médica. Então, vamos lá. Ok. Então, vamos pegar os conceitos da aula de hoje, tá? Volume. A gente sabe a fórmula já. Se a gente não sabe, a gente olha lá no nosso esboço da aula. Limite de integração é 4 e 0. A fórmula diz que a função tem que ser ao quadrado, mas é a função toda. Então, tu vai ter 1/3, tu vai ter aqui raiz quadrada de 16 menos 4. Opa, espremido esse meu 4. Menos 4x2. E aí eu acho que o colega que perguntou vai concordar comigo que eu falo sempre que a bronca vai dar na potenciação 2 aqui. Lá no cálculo 0, pessoal, eu ensinava assim, ó. 7 raiz de 3, tá? 7 raiz de 3 ao quadrado. Como é que a gente faz isso aqui? A gente vai fazer 7 vezes 7, que é 49, e raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Então, a gente vai fazer 49 vezes 3, tá? 147. Se o cara está muito confiante, né? Ele faz assim. Ele faz 7 vezes 7, 49. E aí ele cancela essa potência 2 com essa raiz, tá? Ó, vocês reparem que é a mesma coisa. Esse cancelamento é porque, né, ficaria uma raiz conhecida. Então, tu pode atalhar cancelando. É a mesma coisa que a gente vai fazer aqui. Ó, o π fica onde está. Integral definida do 4 até o 9. Vai seguir a mesma ideia que eu fiz aqui, ó. Tu vai fazer 1/3 ao quadrado. Tu vai fazer 1 vezes 1, que é 1, e 3 vezes 3, que é 9. Professor, e essa raiz eu não sei fazer. Olha que fácil. Só cancela. Só que não é tão simples ali como antes era só um termo, aqui tu tem 2, ó. Mas tu pode fazer isso aqui. Ó.
E agora, o que eu faço com esse 1/9 aqui? Vamos lembrar que eu estou ensinando para vocês, desde a primeira aula, que constante a gente pode tirar para fora. Tu nem precisa multiplicar esse 1/9. Se tu vai multiplicar, tu só vai passar trabalho. Ó, vou deixar ela bem alinhadinha para você. Olha só, integral de 16 menos 4x². Eu imagino que todos vocês saibam fazer essa integral aqui, que é uma integral bem fácil, né? Mas limpar realmente era um pouquinho mais chato. Não sei o colega que perguntou ali se conseguiu entender até aqui a ideia. Foi via chat. Foi Gaspareto. Ficou tranquilo aqui a ideia, Gaspareto? Ah, eu vou deixar ela apontada para vocês, tá? Porque como é a parte da aula de hoje, só 5 fizeram, tá? Eu não vou terminar ela, porque eu quero que vocês terminem, tá? Mas a ideia de limpar, de organizar ela seria isso aqui, tá? Se alguém quiser printar a tela aqui para depois conseguir trabalhar. Sim, quando eu falo ali da potência 2, não é para encher o saco de vocês, é porque eu trabalho há muito tempo essa disciplina, eu vejo o erro acontecer ali, né? Na potência 2, por isso que eu enchi de seta. Não é por mal, uma encheção de saco, é justo para que vocês prestem atenção nesse ponto ali, bem atenção nesse ponto ali, que ali é possível que vá produzir algum erro para vocês, tá? Eu quero mostrar mais um exemplo ainda lá da apostila, antes de acabar nosso Zoom aqui. Deixa eu projetar a apostila para vocês aqui. Da apostila não, lá do que eu chamo de esboço da aula. Ó, então, pessoal, aqui, ó, o outro exemplo que eu tenho aqui, ó, é quando nós temos duas funções, tá? Ó, reparem que ficou como se fosse uma ampulheta oca dentro desse sólido, tá? Tem uma função que limita por cima e outra função que limita por baixo, tá? Qual função limita por cima? A reta. Ó, por cima, a gente já estudou isso em aula, né? X mais 2. Qual função limita por baixo? X², tá? Como é que a gente vai fazer o volume do sólido de revolução? Definido por duas funções. A mesma ideia de área da semana passada. Vocês lembram que a gente estudou a semana passada? Que a gente vai fazer sempre a função que limita por cima menos a função que limita por baixo? Aqui segue a mesma ideia também, ó. Eu chamei de f de x a função que limita por cima e g de x a função que limita por baixo. Ó, é a mesma fórmula, só com esse ajustezinho das funções. Como que eu vou fazer isso? Ó, vamos limpar aqui. Então, a fórmula do volume tu vai saber, tá? Ela vai começar aqui com um π. Esse π, como eu falei para vocês, ele vai nos acompanhando até o final. O limite de integração, peraí que eu não olhei bem. Deixa eu mostrar lá. Ó, limite de integração é o x, tá? Ó, 2 e menos 1, tá? Hein, professor? Desculpa Oi. interromper. Claro. Eu entendo ali, olhando essa função, eu entendo que ela vai girar, então, no eixo X, né? Aham. Só que a altura dela eu entendo que é o limite da integração. Ó, na verdade, você vai ter que olhar a integração em x, tá? Ó, aqui Isso, é 2. daí vai de 2 a menos 1. 2 e 4, né? Então, é 2 aqui. E aí, tu vai olhar por esse outro ponto aqui. Menos 1 e 1. Seria a altura desse sólido, não é? Não, ele é o comprimento do sólido. O comprimento. A altura seria 4, tá? Ó, a gente vai usar o 2, né? Que seria essa medida aqui embaixo. Percebe? Sim. Eu tô olhando como ele fosse deitado a altura, né? Então, Isso, assim, é o isso. comprimento. Ah, O comprimento dele, então, é o limite da... Tá, Tá. entendi. Só Eu para mim entendi o que tu entender falou. Entendi como o que que tu isso falou. girava, sabe? Eu não estava entendendo como É isso. girava. Eu entendi o que tu falou. Entendi. Como se fosse Tá. um copo aqui, né? Isso aí. Tá, eu entendi. Aí a altura do copo seria a integração, o limite de Isso, integração. exatamente. Então ela gira toda ela se gira, gira assim, né? Toda ela gira assim, isso mesmo. Isso mesmo. Mas tá, beleza. Ó. Então aqui, pessoal, a função que limita por cima é uma reta, tá? Então,
é x mais 2, tá? Ó ele aqui de novo, o produto notável. E a função que limita por baixo é a parábola. Tá? Então, vamos lá. Aqui eu vou fazer o produto notável pela regra. Quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do último. E aqui é só fazer a potência da potência, tá? E lá nós ficamos conversando, eu esqueci, 2 e menos 1. 2 aqui, menos 1 aqui. Bom, pessoal, agora é só calcular o volume, só calcular a integral aqui. Eu vou fazer ela rapidão, que o Zoom está fechando. Ó, vou começar por esse aqui, tá? Potência mais 1. Aí vou seguir por esse aqui, seguir aquela lógica da matemática de ter do maior para o menor, né? Aqui eu vou fazer a mesma coisa. E aqui eu vou fazer o acréscimo do x, isso no limite de integração de 2 até menos 1. Como eu falei para vocês, eu tenho mania de deixar o π para trás. Tá? Aí é só substituir.